Shana Tová, Gumar Hatimah Tová. Era uma vez um reino no qual viviam dois príncipes que nunca se encontravam. Eles eram primos entre si e eram muito queridos pelos habitantes no reino. Na verdade, tinha gente que vinha de outros reinos só para encontrá-los. E apesar das suas inúmeras aparições públicas, sempre cheias de gente ao redor deles, ninguém jamais tinha visto esses dois príncipes juntos. E muitos se perguntavam como seria o encontro entre eles. Eles eram tão carismáticos e tão diferentes. Um desses príncipes, um que todo mundo considerava o mais velho, alternava entre uma abordagem doce e paterna, com a postura rígida de um membro da família real. Quando ele brincava de faz de conta, ele gostava de assumir todos os papéis ao mesmo tempo. Ele era o rei, o juiz, a testemunha, o perito e também a vítima e o algoz. Na mistura desses papéis, ele encorajava todas as pessoas a serem muito cuidadosas nas suas condutas e a procurarem reparar qualquer mal que elas tivessem causado. O outro príncipe era bem mais formal. Quando ele falava, ele usava palavras estranhas que as pessoas não costumavam usar no dia a dia. Quase como se essas palavras tivessem saído das páginas de um contrato ou de um procedimento jurídico. Quando ele via outra criança chorando, com medo das consequências de algo que ela tinha dito, o príncipe lhe dizia que não fazia mal, que as palavras podiam ser anuladas, e até ensinava para elas um truque, para que as palavras fossem anuladas antes mesmo de serem ditas. Algumas crianças saíam desses encontros recompostas, prontas para retomarem a brincadeira, sem maior malícia. Mas tinham algumas que acabavam aproveitando o truque para dizerem o que elas bem quisessem, sem se importar se elas magoassem outra pessoa. Muitas eram as pessoas do reino que se perguntavam como seria um dia um encontro entre esses dois príncipes. O que um diria ao outro? Será que eles se abraçariam ou se tratariam com frieza? Quem sabe você vive ou conhece uma situação familiar a essa dos dois príncipes. Nas páginas dos nossos Mahzorim, a gente tem algumas rezas que também podiam ganhar bastante do encontro e do diálogo com outras que vivem a poucas páginas de distância. Para quem tem o Mahzor Hatimah Tová da CIP, eu vou pedir para vocês abrirem na página 4, que é o finalzinho do Kol Nidrei. Deixa um dedinho na página 4 e abre na página 198, que eu tenho aqui marcado. E aí você fica ali com um dedo em cada lugar. E para quem tem o Mahzor da hebraica, o Mahzor completo, você coloca o primeiro dedo na página 244 da primeira sessão do Mahzor, aquela que tem as rezas de Rosh Hashanah, e depois você coloca o segundo dedo na página 21 da segunda sessão, que tem as rezas de Yom Kippur. Então na página 244 está o Netanet Tokef, e na página 21 está o finalzinho do Kol Nidrei. Se essas duas rezas se encontrassem, o que uma diria para a outra? Elas podiam começar contando as suas histórias, os seus mitos de origem. Um mito que eu escutei pela primeira vez, quando eu estava na escola judaica em que estudei toda a vida, diz que o Netanet Tokef foi escrito no século XI pelo rabino Amnon de Mainz, que tinha sido obrigado a se converter ao cristianismo pelo arcebispo da cidade. Em uma tentativa de atrasar o processo, o rabino pediu 3 dias para pensar. Mas aí logo depois que ele fez esse pedido, ele se arrependeu, porque ele achou que ele estava
dando a impressão de que ele estava considerando a conversão. E aí ele implorou para que a sua língua fosse cortada como um castigo por ter dado a impressão de ter considerado a proposta. Ao invés disso, o arcebispo teria ordenado que cortassem os braços e as mãos do rabino, por ele não ter se apresentado ao arcebispo como tinha prometido. Alguns dias depois, era Rosh Hashanah, o rabino pediu para ser levado à sinagoga e, agonizando, ele teria dito as suas últimas palavras, que teriam sido o Netaneh Tokef. Apesar da popularidade dessa história, e dessa história a gente encontrar em séculos de literatura judaica, alguns fragmentos descobertos na Gnizá do Cairo, o imenso acervo de documentos históricos judaicos que foram encontrados no sótão de uma sinagoga no Egito, indicam que a composição do Netaneh Tokef é bem anterior, sendo conhecida pelo menos desde o século VIII. Então, o rabino Amnon de Mainz não é o autor do poema. Frente a uma história de origem tão rica para o Netaneh Tokef, o Kol Nidrei também podia querer contar a sua história de origem. Na época dos Geonim, no meio do século IX, o Sidur de Amram Gaon, lá na Babilônia, menciona que o antecessor do seu antecessor, alguém que viveu um século antes, tinha ouvido sobre o Kol Nidrei, uma reza que cancelava votos e promessas e sobre a qual nenhum dos sábios tinha nada simpático a dizer. Essa ideia de cancelar as promessas era alguma coisa da qual ninguém gostava. Ninguém gosta que promessas sejam feitas, mas se as promessas são feitas, elas deviam ser cumpridas. Mas apesar das críticas quase universais, o mundo judaico foi se apegando ao Kol Nidrei, até que 4 séculos depois, no século XIII, já era uma reza completamente estabelecida como prática na liturgia de Yom Kippur. Foi nessa época que a linguagem, que até então cancelava votos e promessas passados, foi mudada para cancelar votos e promessas que seriam feitas no ano seguinte. Eu imagino que a pessoa que está escutando a promessa, sabendo que teve já um cancelamento, leva isso em consideração. Enquanto que quando a gente cancela lá na frente, de forma retroativa, a gente não dá esse benefício para o sujeito que escuta a promessa. E apesar da sua popularidade, com o surgimento do iluminismo judaico na Europa Central e com o desenvolvimento de leituras críticas à tradição judaica, o Kol Nidrei voltou a ser o alvo de ataques no século XIX, por colocar em risco a credibilidade judaica em um contexto que tentava garantir a igualdade civil perante a lei. Quer dizer, se o judeu fazia uma reza que cancelava as promessas, quem vai acreditar na palavra do judeu? E não adiantava dizer, não, mas só cancela as promessas feitas entre aquela pessoa e Deus. Não cancela as promessas feitas entre uma pessoa e outra. Mas a impressão estava dada de que a gente não pode confiar nessas palavras, porque tem o Kol Nidrei cancelando tudo. Mesmo assim, o Kol Nidrei ficou um sobrevivente litúrgico frente a tantas críticas. O Netaneh Tokef, então, continuando esse diálogo, contaria um pouco do que ele diz. Ele engrossaria a voz, endireitaria as costas e declamaria: em Rosh Hashanah está escrito, em Yom Kippur é selado, quantos vão passar e quantos vão nascer, quem vai viver e quem vai morrer, quem viverá uma vida longa e quem chegará a um fim prematuro, quem morrerá pelo fogo e quem pela água, quem pela espada e quem por animais, quem pela fome e quem pela sede, quem pelo terremoto e quem pela peste, quem será estrangulado e quem será apedrejado, quem estará em paz e quem será perturbado, quem estará sereno, quem estará tranquilo e quem estará atormentado, quem empobrecerá e quem ficará rico, quem cairá e quem se levantará. Mas Tshuvá, Tfilá e Tzedaká tem o poder de transformar a dureza do decreto. Assim como o shofar, e nos meus comentários de Rosh Hashanah eu falei do shofar,
Assim como o shofar, o Netanet Tokef é um alarme que nos convida a contemplar como nós alteraríamos a nossa conduta no mundo se nós descobríssemos que esse ano é o último, que a gente não vai receber uma segunda chance. O que será que a gente faria diferente se a gente tivesse essa perspectiva de que esse ano é o último? Na verdade é que, de algum jeito, esse último ano, 5.781, esse último ano inteiro, nos levou a fazer essa pergunta: e se a gente não passar desse ano? Se a gente não passar desse ano porque a gente estava preocupado com a nossa própria saúde e com a saúde das pessoas que nos são mais importantes e queridas. Se a gente não passar desse ano porque a gente percebeu que existiam sinais de uma iminente crise sanitária global e a gente continuou vivendo sem tomar as precauções ou se preparar para lidar com as consequências. Se a gente não passar desse ano porque, vendo o impacto desigual que a pandemia teve sobre os segmentos mais desamparados das nossas sociedades, nós nos demos conta de que a gente precisa urgentemente fazer Tikkun Olam, transformar a estrutura de um mundo que constantemente produz desigualdade e injustiças extremas. Se a gente não passar desse ano, porque ao assistir passivamente a Amazônia e o Pantanal queimarem, e fenômenos climáticos radicais acontecerem ao redor do globo, nós nos perguntamos: que mundo a gente está deixando para os nossos filhos? Se a gente não passar desse ano, porque nós vimos democracias sendo questionadas em várias partes do planeta, incluindo aqui no nosso cantinho, e nós vislumbramos o retorno a um passado que a gente imaginava enterrado. Não faltaram erros que nos levaram a esses 5.781 complicados. Erros são importantes, desde que a gente reconheça, enderece e busque mudar as nossas condutas. Esse processo que a tradição chama de tchuvá, o retorno à melhor versão de nós mesmos, não é possível sem o reconhecimento dos erros e sem transformações profundas. Sejam elas transformações pessoais, ou sejam elas transformações comunitárias ou sociais. Somos todos criaturas do hábito e a gente evita mudar a qualquer custo. O Netanet Tokef e o ano de 5.781, no entanto, escancararam na nossa frente que não dá mais para adiar. Expostos a essa realidade, muitos de nós decidiram fazer um 5.782, uma experiência radicalmente diferente do ano passado. Kol Nidrei escutava tudo isso, pensativo e cabisbaixo. Quando, depois de pensar sobre tudo que o Netanet Tokef dizia, resolveu se manifestar, ele leu um pedaço do seu texto. Todos os votos, proibições, juramentos, desse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, sejam todos cancelados, de todos nos arrependemos, sejam abandonados, interrompidos, anulados, invalidados, não ocorridos e inexistentes. Que os votos não sejam votos, que os juramentos não sejam válidos. E aí, nessa conversa entre o Netanet Tokef e o Kol Nidrei, houve um grande silêncio. Se as decisões que nós tomamos frente ao desafio da nossa própria mortalidade e da mortalidade do nosso planeta foram cancelados, isso quer dizer que a gente permanece livre para continuar nos caminhos que nos trouxeram até essa crise? Será que o Kol Nidrei também anula as nossas resoluções de transformação profunda? Por um tempo, eu perdi o meu próprio caminho nessa conversa. Até que eu encontrei um artigo da rabina Ruth Durschlag, que me ajudou a reencontrar o caminho, justamente no silêncio.
Ela mostra como o Kol Nidrei opera sob a premissa de que as palavras das nossas promessas e votos não têm importância. Mas aí ela traz uma série de outros exemplos de como as palavras são valorizadas na tradição judaica. Afinal de contas, foi através das palavras que Deus criou o mundo. As duas perspectivas, aquela que desconsidera as palavras e aquela que valoriza as palavras, as duas têm eco na tradição. Nas palavras da Rabina Durschlag, se mesmo as palavras do dia a dia são importantes, então nossas palavras de promessa e confissão deveriam ser ainda mais importantes. Como então podemos declarar nossas promessas nulas e sem efeito em Yom Kippur? Como pode ser que façamos algo tão essencialmente não judaico em um dos dias mais sagrados do ano? Talvez a resposta esteja no que acontece quando retiramos as nossas palavras. O objetivo de retirar as palavras pode não ser para anular o seu impacto, mas para revelar o silêncio que permanece quando elas se vão. Vladimir Horowitz, o grande pianista, certa vez explicou seu gênio musical dizendo: eu não toco as notas melhor do que os outros pianistas, mas a pausa entre as notas, é aí que reside a grande arte. Parece que Deus também entendeu a importância das pausas. Se Deus criou o mundo com palavras, o Shabat deve ter sido o momento para Deus permanecer em silêncio. No Shabat, Deus simplesmente parou de falar para refletir sobre o que o divino tinha dito e, portanto, feito. Deus entendeu o poder de refletir sobre nossas vidas de um lugar de silêncio. Os judeus conhecem o poder criativo das palavras, mas nós também entendemos que o silêncio é um espaço sagrado. E assim, no silêncio, os dois primos, os dois príncipes se encontraram. As palavras canceladas, mas a descoberta verdadeira da mesma forma. Que do encontro entre a rigidez do Netanytokef e a leniência do Kol Nidrei, nós encontremos compreensão no nosso próprio silêncio. Que as palavras ditas e não ditas, nos nossos processos pessoais e coletivos de tchuvá, gerem sentimentos, emoções, intuições que nos permitam ir além do simples significado das palavras e nos sustentem nesse processo. Que aquilo que não foi dito seja capaz de nos encorajar a buscar a transformação com afinco, ao mesmo tempo em que somos generosos com as nossas próprias limitações. Que mesmo com o toque de um grande shofar, a gente ainda consiga escutar um pequeno suspiro. Shana Tová, Gmar Chatimah Tová.